Pessoal, me desculpem se estiver muito baixo ou muito alto, porque eu tô no improviso aqui gravando o vídeo. Mas, fala pessoal, sou o Gomes, vamos relembrar o GP de Sachsenring. Não sei como é que fala isso, Nick. Sachsenring? Que? Sachsenring de 2024 da DTM. Essa categoria voltou aqui pois tivemos uma corrida polêmica, ou melhor, uma punição polêmica, pois a equipe errou e o líder se ferrou. Mas não foi só isso, tivemos uma grande batida e quase porradaria, moleque. Sim, quase socou na cara. E já no final, o mais consistente venceu a prova. Mas é isso, não tem mais o que falar, então vamos para o vídeo. A DTM no ano passado tinha 8 etapas. E a terceira, que foi Zandvoort, eu já falei aqui. Mas até a sexta etapa tivemos vários vencedores. E que mais venceu foi o Kelvin van der Linde. E no campeonato, após Nürburgring, o Kelvin liderava. Bortolotti, aquele em segundo, Angel em terceiro, Sheldon van der Linde e mão do Kelvin em quarto, já o Hart fechava o top 5. Antes de ir para a etapa, cada fim de semana tem 2 qualis e 2 corridas. Mas hoje daremos prioridade para a corrida 2 e contaremos um pouco da corrida 1. Mas vamos para a pista de Sachsenring. A DTM não faz highlights dos... Não é possível. Não é possível. Descarregou. Não é possível, cara. Olha que imagem bunda, mano. Tudo feia a iluminação, velho. Mas bora ser aqui. A DTM não faz highlights dos treinos. Mas no primeiro treino, o Kelvin van der Linde foi o mais rápido. Ele fez o tempo de 18.5. Já no sábado tivemos o TL2. E lá o Bortolotti foi o mais rápido. Ele fez o tempo de 18.0. Então após esses 2 treinos, vamos para o Quali 1, moleque. O que eu faço aqui, velho? Olha que iluminação bosta. Olha isso. Eu tô meio marrom. Olha isso, essa testa toda feia. Pera aí. Voltamos. Estou aqui em outro dia, em outra noite, para seguir gravando esse vídeo. Me desculpe se estiver meio torto. E também me desculpe se estiver muito claro sei lá, o vídeo. Porque eu troquei algumas informações da câmera. Eu coloquei para ser mais clara a gravação. Mas vamos embora. Nessa parte falarei apenas o pole e também o que aparecer nos highlights. Mas na primeira classificação, o Thomas Preyling, assim que fala, acho que sim, né? Cravou a pole com o tempo de 17.1, sendo apenas 90 milésimos melhor que o Aitken. Mas vamos para a corrida. As luzes se apagavam e a corrida começava. O Aitken, que largou da pole após punições, largou bem e seguiu na ponta. Depois, mais atrás, o Whitman estava com uma peça solta igual na Holanda. A corrida foi tranquila, só quando faltavam 28 minutos que o Kevin sofria sendo atacado, mas ele segurava. E depois de 15 minutos, isso acontecia de novo, mas agora ele perdia a posição. Mas depois, Jake Aitken vencia com tranquilidade a corrida 1. Bortolotti foi o segundo, já o Angel fechou o pódio em terceiro. Mas após essa primeira corrida, agora vamos para o domingo de madrugada. A classificação 2 estava marcada para 4 da manhã. E só para deixar claro, a pista tinha 13 curvas e apenas 3 quilômetros. E após um atraso para limpar a pista, tínhamos a luz verde. E o Quali 2 começava. Só quando faltavam 17 minutos, algumas voltas eram marcadas, mas a transmissão não mostrava. Mas o Aitken foi o mais rápido. Já quando faltavam 14 minutos, outras voltas eram marcadas. O Feller errava, mas fazia o melhor setor 1. E depois cruzava a linha e assumia a ponta. Depois de 1 minuto, o Schmidt era 40 milésimos melhor e por isso ele era o primeiro. E quando estávamos na metade do quali, apenas 7 pilotos fizeram voltas. Então todo o resto estava no box. Mas quando faltavam 7 minutos, esses pilotos saíam do box.
Já quando faltavam 2 minutos, o Stolos vinha com o melhor setor 2 e por isso assumia a ponta. Mas logo depois o Kelvin era melhor e era líder por apenas 65 milésimos. Já depois de 1 minuto, alguns carros iam pro box, mas o Vermeulen ficava e fazia um 17.3 e por apenas 8 milésimos assumia a ponta. Depois o tempo se encerrava e ninguém melhorava. Então Thierry Vermeulen era pole em Sachsenring. Kelvin ficou em segundo por apenas 8 milésimos. E lembrando que o pole era da equipe do Verstappen. Mas após o quali temos o grid formado. Vermeulen na pole, Kelvin em segundo, Stoles em terceiro, Itk em quarto, Englester Premi, não sei que nome é esse, cara, Angel Pepper, Kelvin e Sheldon van der Linde fechavam o top 10. E agora pulamos algumas horas e vamos agora para o domingo de manhã, só que 10 da manhã. Sob o sol alemão, tivemos a volta de formação. E aqui a largada em movimento, tá? Mas depois as luzes se apagavam. A corrida começava. O Vermeulen largou bem e seguiu na ponta. Logo atrás, o Stoles batalhava pela P2. Depois, mais atrás, tinha várias brigas, mas todas sem incidentes. No início da volta 3, lá atrás o Sheldon saía melhor e conseguia a posição. Depois o Haas mergulhava e também passava. A corrida nesse início foi bem tranquila, mas quando faltavam 51 minutos, o pneu do Sheldon furava. Então ele perdia velocidade e também posições. Ele sofria, mas conseguia entrar no box. Depois de 1 minuto lá atrás mesmo tinha a maior batalha. Ficaram roda a roda, mas terminou com uma N na frente. E quando faltavam 40 minutos, o box era aberto. Então os pilotos teriam 20 minutos para fazer suas paradas. E já no início, alguns paravam. Na volta seguinte, do segundo até o sexto, entravam no box. Então o líder seguia na pista. Já lá na frente, o Vermeulen entrava no box. Enquanto tínhamos um carro na brita sem um pneu. Depois o Thierry saiu do box na frente do resto, pois apenas 2 não pararam. E depois vimos que o pneu traseiro direito simplesmente cansou e foi-se embora. Quando faltavam 35 minutos, o segundo colocado parava. Então Vermeulen ia para segundo, pois o último seguia na pista. E só depois de 4 minutos, o carro 11 finalmente parava. Então o Thierry voltava à liderança. Quando faltavam 30 minutos, tinha maior briga lá atrás, do P10 até o P14. E na curva 1, o Haas tocou no Pepe, que tocou no Whitman, e por isso os dois foram para a brita. E como os dois não saíram de lá, tivemos o safety car. E quando o Whitman saiu do carro, ele saía revoltado e quase brigando com o Pepe. E depois o Marco apenas sentou no gramado e por lá ele ficava. E depois no replay vimos que o Haas mergulhou e tocou no Pepe, que foi com tudo no último. Então por azar o Marco tava fora. E depois vimos a tristeza do mesmo. E quando faltavam 24 minutos, o Pepe ia pro box, enquanto o último passou voado de moto. E depois demorou um pouco, mas o safety car saía. Então tínhamos a bandeira verde. O Vermeulen relargou bem e seguiu na ponta. Na curva 1 tivemos o toque, mas o Kelvin seguia na frente. E até ajudava o Angel, que ganhava uma posição. E no fim dessa volta, o carro 69, o carro líder, estava sob investigação. Isso por causa de uma infração na parada. E depois mostrava a parada do Vermeulen. E pela minha visão, foi tudo tranquilo. Mas quando faltavam 15 minutos, vinha a informação que o carro líder pagaria o tempo de uma volta. Isso como se fosse 5 segundos. E depois na volta seguinte, vimos imagens antes da parada. E foi aí que causou a punição. Mas depois o Thierry pagava o pênalti. Ele perdia não só uma, mas sim 2 posições. Então de líder ele caía para terceiro. E quando faltavam 11 minutos, lá atrás estava rolando maior sacanagem, com o Sheldon ficando roda a roda e escapando. Mas no final ele foi melhor e conseguiu a posição. E depois de 2 minutos o Sheldon errava. Então Haas ia para cima e outros também chegavam. E logo depois tinha a mergulhada. Quando faltavam 7 minutos, o Vermeulen chegava um pouco, quase nada no
Kelvin. Mas depois de 2 minutos, ele chegava para valer, deixando a vantagem abaixo de meio segundo. O Thierry até chegava, mas não o suficiente para mergulhar e conseguir a posição. Mas depois a corrida foi de boa, até que o tempo se encerrava. Então Stollat abria a volta final na Alemanha. Ele teve uma corrida bem consistente, ficando lá na frente durante toda a corrida. E quando o líder foi punido, ele aproveitou e assumiu a ponta. Então por isso Luca Stollat vence em Sachsenring. Kelvin foi bem e terminou em segundo. Já o Vermeulen, por burrice da equipe, terminou apenas em terceiro. E depois o engenheiro falou com Thierry e a equipe pediu desculpas, pois eles ocasionaram a punição. Mas depois o Luca saía do carro e comemorava a vitória. Vimos a cara do Vermeulen e ele estava a pé da vida, pronto para dar um soco em alguém. E quando os troféus eram entregados, vimos as caras dos mecânicos do Thierry. Mas após esse anticlímax final do campeonato, o Bortoletti foi o melhor e conquistou o título. Mas foi esse o vídeo de hoje, e se gostou deixa o like. Aí, caraca, me violentei, moleque. É isso, meus manos, hoje é segunda-feira. Ou hoje é segunda-feira? Moleque, pessoal, não sei se hoje é sábado ou segunda, pois esse vídeo atrasou por causa desse daqui. Acabou a bateria. Mas não importa se hoje é sábado ou segunda. Mas outra sexta tem outro relembrando sobre o GP da Holanda 2023. Uma corrida malucaça, do quali até a corrida inteira. Teve sol, chuva, sol, chuva. É isso. Mas é isso. Até esses dias. Falou e fui.